Ocidente está destruindo continuamente as bases de segurança mundial, diz o Estado-Maior russo. Valery Gerasimov condenou as ações geopolíticas do Ocidente, que vê como minando as bases da estabilidade estratégica das instituições de segurança internacionais. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia afirmou na quinta-feira, 4 de 4 de 2024, que os países ocidentais estão destruindo continuamente as bases de estabilidade estratégica das instituições de segurança internacionais. Os eventos recentes atestam a destruição contínua por parte do Ocidente dos alicerces fundamentais da estabilidade estratégica das instituições de segurança internacional, disse Valery Gerasimov, que é também vice-ministro da Defesa, durante a abertura da reunião do Comitê de Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados, membros da Comunidade dos Estados Independentes SEI, em Moscou, na Rússia. Ele sublinhou que a reunião ocorre no contexto de uma situação militar e política em rápida mudança, que tende a se tornar mais complicada. Para Gerasimov, focos de tensão estão surgindo em vários cantos do planeta, não sem influência externa, e o terrorismo internacional, apoiado por patrocinadores obscuros, continua sendo uma ameaça global para o mundo. Nessas condições, os desafios para os estados da comunidade SEI estão se tornando cada vez mais reais e diversificados, o que nos obriga a ter forças armadas bem equipadas e treinadas, disse o alto responsável russo. Ele considerou simbólico o fato de o trabalho conjunto de hoje ter começado com uma visita à exposição de modernos equipamentos militares especiais usados durante a operação militar na Ucrânia. Tenho certeza de que conhecer as conquistas do complexo militar industrial russo, os desenvolvimentos promissores que estão sendo implementados na esfera militar foi interessante e útil para vocês, apontou Gerasimov. O Brasil sofre ataques cibernéticos todos os dias, disse o secretário executivo do GSI. O secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional do governo Luiz Inácio Lula da Silva, general Ivan de Souza Correia Filho, afirmou nesta quinta-feira, 4 de 4 de 2024, que é inexorável que o Brasil sofra ataques cibernéticos diariamente. Ele exemplificou que o método mais eficiente, barato e menos arriscado de atacar uma infraestrutura é investir contra redes cibernéticas. Outro método seria o ataque direto a infraestruturas, o que é mais arriscado. O secretário executivo destacou a interdependência de diferentes setores como uma das dificuldades para garantir a segurança em solo nacional. Ele citou que o apagão em 2020 no Amapá, como exemplo, onde diversos serviços ficaram comprometidos devido a falhas na infraestrutura energética. Praticamente por conta de uma infraestrutura crítica, praticamente todas pararam de funcionar. Ele destacou que o país é uma das nações que tem o governo, os serviços públicos mais digitalizados do mundo. O problema é que você tem que cuidar para que isso continue funcionando. A gente aumenta a nossa superfície de ataque para ser atacada, mas é inexorável. Não tem como evitar. É positivo e nós temos que continuar trabalhando nesse sentido. Nós estamos indo bem nessa área de segurança. A gente está conseguindo manter um sistema robusto. Sofremos ataques todos os dias, não tenha dúvida disso. Mas estamos conseguindo ser resilientes e manter o sistema funcionando apesar dos ataques. É uma tarefa interessante até por isso, porque é um desafio novo todo dia. O militar destacou também que é importante que haja uma infraestrutura de proteção feita pelo governo federal, incluindo inteligência artificial e sistemas automatizados, mas que a maior parte tem de ser feita pelas empresas. É mais barato do que todos os seus HDs criptografados e pedir resgate em um ataque de ransomware. O prejuízo é maior do que você vai ter que investir para resolver o problema. Outro caminho é buscar melhorar o acompanhamento dinâmico de riscos. Você vincular uma estiagem a um problema na hidrelétrica é relativamente fácil. Tem outros riscos interrelacionados que não são simples. Pensar que se em uma estrada estadual que chega em Angra dos Reis cair uma barreira, isso pode afetar uma usina. Não é algo tão instintivo de racionalizar. Correia Filho esteve nesta quinta-feira em São Paulo, onde participou da LED Security em Defesa 2024, a maior feira do setor em toda a América Latina. Ele debateu a importância de segurança da informação. Ele também explicou que o GSI trabalha de forma colaborativa com outros órgãos e ministérios para proteger a segurança cibernética brasileira. Fusão de aço antigo com novas tecnologias, como o Exército renovou
como a Rússia renovou rapidamente o seu exército. Um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou para o ritmo alarmante com que os militares da Rússia foram capazes de reconstruir após os listados iniciais da guerra por procuração patrocinada pela OTAN na Ucrânia, mirando fatalmente as esperanças do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, de enfraquecer militarmente a Rússia. O ritmo a que os militares russos conseguiram se rearmar e se renovar ao longo do conflito da Ucrânia surpreendeu o vice-secretário do Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell. Avaliamos ao longo dos últimos meses que a Rússia se reconstituiu quase completamente militarmente depois dos revés iniciais do campo de batalha, que eles foram causados por um grupo corajoso e resistente na Ucrânia, disse Campbell, nesta quarta-feira, 4 de 4 de 2024, em um evento organizado pelo Centro para o Novo Século Americano, um think tank neoconservador da capital norte-americana. A Rússia reformulou-se e agora representa uma ameaça para a Ucrânia, uma vez que lutamos para combater o suplemento, mas não apenas para a Ucrânia, completou o vice-secretário Campbell. Além de acusar os aliados e parceiros da Rússia, especialmente a China, por ajudar Moscou com seus esforços, também criticou o atual estado do complexo militar industrial dos Estados Unidos, sugerindo que os cortes e consolidações da década de 1990 deixaram as ambições globais de Washington vulneráveis a duras realidades. Penso que o que vimos são as exigências urgentes de segurança na Europa e no Indo-Pacífico exigem uma capacidade muito mais rápida de entregar tantas ordenanças como outras capacidades. Enfrentamos desafios associados à entrega até mesmo do equipamento mais básico necessário para apoiar as circunstâncias na Ucrânia, mas também para garantir que os estoques de defesa norte-americanos sejam mantidos inteiros. A sugestão do alto funcionário do governo dos Estados Unidos é que mais dinheiro seja investido em defesa, tanto pelos Estados Unidos quanto países aliados, para lidar com questões que vão desde cadeias de abastecimento sufocadas até atrasos e estrangulamentos que afetaram uma série de programas no domínio da defesa. O que tornou possível a rápida retomada da Rússia? Pergunta. A surpresa de Campbell está relacionada ao fato de ele ter levado em conta apenas a experiência do conflito ucraniano, e não toda a história recente do desenvolvimento do setor militar de armamento e defesa da Rússia. O veterano jornalista russo e observador militar Alexei Borzenkov. Tínhamos um exército muito forte durante o período soviético. Foi criado um grande número de desenvolvimentos, mas não foram desenvolvidos na década de 1990, quando acreditávamos que não teríamos que lutar contra ninguém. Quando pensávamos que o Ocidente era nosso amigo e que as armas ocidentais não seriam usadas contra nós, disse Borzenkov. Por exemplo, os tanques de guerra, conforme apontado pelo observador, a Rússia recebeu vários blindados graças aos esforços do secretário-geral soviético Leonid Brezhnev, que, como veterano da Grande Guerra pela Pátria, instruiu a indústria de defesa a produzir grandes quantidades de tanques e veículos blindados de transporte pessoal, herdados pela Rússia, armazenados em estado de desativação. Ao longo da operação militar especial, esses tanques antigos dos anos de 1970 foram reativados e restaurados, atualizados em revestimentos mais recentes, além de equipamentos de comunicação e armamentos disponíveis, e em seguida enviados para o fronte. Quando se trata de produzir novos tanques, também temos certas reservas de MBTS modernos, acrescentou Borzenkov, apontando exemplos como o T-80 e o T-90, a fusão do pensamento científico dos anos 70 e 80, que nossos engenheiros combinaram com a eletrônica moderna e modificações para as atuais condições de guerra. A crise ucraniana provocou o estatuto dos tanques russos como os melhores do mundo, de acordo com Borzenkov, que destacou que os blindados pesados de alta tecnologia da OTAN, como o Abrams e o Leopard 2, são inferiores, inclusive nas suas características de mobilidade de neve na lama. Sistemas de proteção de tanques estão sendo criados, sistemas de guerra eletrônica estão sendo criados, sistemas de rastreamento por satélite estão sendo criados. Você pode ver que muitos satélites militares foram lançados recentemente, disse Borzenkov. O mesmo se aplica ao arsenal russo de bombas pesadas lançadas pelo lado das séries FAB, CAB e ODAB, que foram equipados com um novo módulo universal de planejamento e correção, transformando munições burras e antigas dos anos 70 e 80 em modernas asas e lemes equipados, ou seja, armas de impasse inteligentes guiadas por satélites e por laser. Aplicamos novas tecnologias que, na verdade, se fundiram com tecnologias antigas, explicou Borzenkov. Também no que diz respeito aos mísseis e às defesas antimísseis e antiaéreas, o conflito deu aos criadores da Rússia a oportunidade de provar tanto a tecnologia de mísseis existente, como os projetos de armas hipersônicas, cujo desenvolvimento começou na década de 1970 e 1980, em que foram implementados no final da década de 2010,
graças aos avanços eletrônicos contra os principais capacidades de defesa antimísseis ocidentais, incluindo o Patriot. No lado defensivo, Bozenko citou o sistema de mísseis e artilharia antiaérea Panzer, bem como os S-300 e os S-400 como exemplo de tecnologia para os quais as potências ocidentais não têm um verdadeiro análogo. Na verdade, disse Bozenko, o argumento de Kurt Campbell de que os militares russos se recuperaram ao longo da operação militar especial não é inteiramente correto, uma vez que os militares russos são mais fortes do que realmente pensa o Ocidente. É impossível mostrar tudo na Ucrânia, onde nem todas as capacidades da Rússia foram mobilizadas, sendo exemplos disso armas hipersônicas, estratégicas e submarinas que disparam mísseis nucleares. Os mísseis hipersônicos fecharam efetivamente a porta para as tecnologias por trás dos porta-aviões americanos, ou seja, em determinado momento é possível simplesmente destruir todos eles. Se necessário, com estes mísseis, o rumo científico no desenvolvimento de grupos de porta-aviões tornou-se um beco sem saída com o advento dos mísseis hipersônicos que temos hoje, explicou o observador. A nova defesa aérea S-500 e a sua capacidade de defesa contra capacidades implementadas no espaço são outra ilustração, segundo o jornalista, com sistemas capazes de destruir até satélites inimigos, mas da mesma forma não implementado na guerra por procuração ucraniana até a data atual. O problema para as autoridades em Washington é a sua suposição no início do conflito de que a Rússia esgotaria muito rapidamente o seu complexo militar, industrial de defesa e o orçamento em geral, graças à introdução de sanções rigorosas, disse Alexei Leonkov, veterano especialista militar baseado em Moscou. Na realidade, conforme explicou Leonkov, a Rússia se preparava antecipadamente através da modernização parcial da sua indústria de defesa, incluindo através da introdução de novas linhas automáticas de produção e montagem, foi capaz de criar novos tipos de equipamentos, tendo em conta a experiência adquirida durante o conflito sírio. Portanto, quando o Ocidente nos pressionou com todo o seu poderio econômico e começou a estragar a nossa cooperação técnico-militar, pensando que isso atingiria muito duramente o nosso complexo industrial de defesa, calculou mal. Nós só resistimos a esta política de sanções, mas fomos capazes. Não só resistimos a essa política de sanções, mas fomos capazes de mobilizar e aumentar a produção com o complexo industrial de defesa colocado em pé de guerra no verão de 2022, salientou Leonkov. Além disso, o veterano destacou que o governo russo formou uma comissão especial de defesa destinada a reduzir a burocracia para resolver problemas urgentes relacionados à produção de armas e equipamento militar, com os drones servindo como um exemplo importante de um campo onde a Rússia tradicionalmente ficou atrás do Ocidente, mas conseguiu recuperar rapidamente graças a mudanças oportunas da política. Antes da operação militar especial não tínhamos tantos drones, cerca de 1.000 peças, agora 1.000 unidades é aproximadamente o consumo padrão por mês. Isso conta apenas drones grandes, mas não pequenos quadricópteros, disse Leonkov. Segundo o veterano, as empresas do complexo militar industrial passaram a trabalhar em 3 turnos, assim como os escritórios de design, tratando de questões relacionadas à modernização de equipamentos e à introdução de novos modelos no campo de batalha. Esse é um trabalho que acabou por quebrar a máquina militar dos países da OTAN, que pensaram que poderiam nos matar de fome e minar todo o nosso setor econômico, militar, empresarial e industrial graças às sanções. Vencemos estas batalhas invisíveis e o Ocidente, que agora tem problemas com a produção de equipamento militar e armas, complementou Leonkov. O setor de defesa da Rússia fez ataques dramáticos em defesas aéreas, guerras eletrônicas, sistema de contrabateria, novos sistemas de lançamento múltiplos de foguetes e equipamentos táticos como drones FPV, que juntamente ao sistema de reconhecimento de nível militar surgiram praticamente do zero, de acordo com o especialista. Apontando para o trabalho que ainda precisa ser feito, Leonkov observou que o setor de defesa da Rússia ainda não encontrou uma solução para a luta contra os barcos não tripulados, e ainda estão resolvendo o problema de bloquear completamente a penetração de drones do tipo aeronave de longo alcance voando em nosso território para fins de bombardeio terrorista. O trabalho continua, finalizou. O que se sabe sobre as temíveis bombas termobáricas russas Odab-500? Pergunta. A Rússia tem usado recentemente bombas a vácuo lançadas do ar com raios de dano de 25 a 30 metros. Eles têm sido reportados como sugando o oxigênio e destruindo tudo em seu torno. Os caças bombardeiros Su-34 russos atacaram nesta semana posições ucranianas na direção a sul do Donetsk com bombas a vácuo
ODAB-500, usando munições termobáricas burras atualizadas para bombas a vácuo guiadas inteligentes, que usam um novo módulo de correção universal. O que são as bombas a vácuo? Pergunta. As munições termobáricas, ou a vácuo, lançadas do alvo operam segundo o princípio de 2 estágios. Quando lançadas sobre a área alvo, elas primeiro ejetam um líquido explosivo, criando uma espessa nuvem de aerosol. Em seguida, um fusível aciona a ignição em um tempo ou elevação pré-definidos, com a mistura de aerosol usando o oxigênio da área para alimentar uma explosão poderosa, literalmente sugando o ar do ambiente ao redor. Desenvolvidas pela primeira vez pela Alemanha nazista nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética continuou esses desenvolvimentos e criou a bomba aérea de detonação volumétrica, ODAB, em meados da década de 1980. A ODAB-500 foi usada pela primeira vez contra os combatentes Mujahideen, apoiados pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos do Afeganistão no final da década de 1980, mas foi considerada deficiente devido às limitações técnicas do modelo original. Uma versão modificada conhecida como ODAB-500-PM, equipada com um radioaltímetro, foi criada e apresentada em uma exposição de armas em Paris em 1995. A ainda mais aprimorada ODAB-500-PMV, otimizada para ser utilizada por helicóptero, foi apresentada em uma exposição de armas russa em 2002. A ODAB-500 é armada com 190 a 193 kg de explosivo volátil de alta energia, combustível A, cuja receita exata é desconhecida. O uso dessa pasta líquida diferencia o projeto da ODAB da maioria dos explosivos convencionais, que normalmente constituem a mistura de combustível e oxidante, como a pólvora, que tem uma mistura de 25% de combustível e de 75% de oxidante, características da bomba. As imagens do Ministério da Defesa da Rússia das ODAB-500 em ação confirmam a presença do módulo universal de planagem e correção, um novo kit de conversão russo que transforma munições burras não guiadas em armas equipadas com as LEM, guiadas por laser satélite e assistidas por deslizamento que podem ser disparadas de grandes distâncias, além do alcance de defesa antiaérea inimiga. Essas ODAB-500 atualizadas são uma força assertida em conta, diz Alexei Leonkov, um veterano especialista militar baseado em Moscou. Quando a bomba é detonada, tudo na superfície é danificado. Se houver forças militares presentes, elas serão destruídas. O raio de dano é de 25 a 30 metros. Além da ODAB-500, a série ODAB inclui variantes de 1.100 e 1.500 kg de arma. Analista: Estados Unidos não podem fazer nada mais do que criar crises para manter a sua hegemonia. Com múltiplas guerras por procuração em curso, uma dívida de 34 trilhões e o mundo se virando contra ela, muitos começam a ver o que está escrito na parede. O império e o imperialismo dos Estados Unidos estão em declínio, mas a forma como os Estados Unidos reagem a essa realidade determinará o destino da humanidade no século XXI. A política externa norte-americana se tornou uma prática de incompetência e tolice, disse o Dr. Antônio Monteiro, ativista acadêmico. O mundo está mudando, explicou Monteiro. O império dos Estados Unidos e o imperialismo dos Estados Unidos estão em declínio e não podem fazer mais nada além de criar crises onde não existam. Monteiro observou que a política dos Estados Unidos em relação a Cuba, por exemplo, que resultou no isolamento dos Estados Unidos e não de Cuba no mundo, mas também destacou que isso faz parte de uma tendência mais ampla das políticas de isolacionismo dos americanos, mencionando Gaza, a rápida desdolarização do mundo e a sua intromissão na África. No final das contas, postulou Monteiro, tudo é uma manifestação de um império em declínio, do desmantelamento, talvez, como disse Martin Luther King Jr., no seu famoso discurso do maior fornecedor de violência do mundo. Estamos lidando com a classe dominante que perdeu a cabeça, uma classe dominante que se tornou tão patológica que não é apenas um perigo para o resto da humanidade, mas também um perigo para si próprios e para esta nação, afirmou.
O analista observou ainda que o aumento de depressão e do suicídio é outro reflexo de um futuro cada vez mais sombrio para a América. Os líderes bagunçarão as coisas para o povo deste país, porque nós, o povo, não vemos um futuro ou uma saída para estes dilemas e os paradoxos produzidos pelas políticas internas e externas desta classe dominante, disse, e temos que usar esta linguagem, a classe dominante, temos que chamá-la pelo nome. A elite é motivada por ganhar dinheiro com gastos de guerra, disse Monteiro, acrescentando que criar o caos é a sua única estratégia para manter o que resta da hegemonia americana, descrevendo a classe dominante como um grupo de pessoas tão isoladas da humanidade que eles perderam a cabeça. Estas são pessoas que, em última análise, devem ser afastadas de qualquer instrumento de poder social, político e econômico do país. Eles são um perigo para a humanidade, concluiu. A OTAN se aproxima do confronto com a Rússia, que levaria à Terceira Guerra Mundial, dizem analistas. Em entrevista ao podcast Mundial, que especialistas afirmam que a OTAN concluiu seu projeto de expansão para as fronteiras russas e o acerramento entre as partes coloca no horizonte um confronto direto com a Rússia, com proporções globais e participação da China ao lado de Moscou. A OTAN completa 75 anos nesta quinta-feira. Fundada em 4 de abril de 1949, no contexto da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela tinha como objetivo formar uma aliança militar entre países do eixo ocidental contra países do eixo soviético. Para se proteger da expansão belicista da OTAN, em 1955, países alinhados à União Soviética formaram o Pacto de Varsóvia, que foi dissolvido em 1991 com o fim da União Soviética, ao mesmo tempo que foi firmado um acordo que previa que a OTAN não expandiria para os limites da zona de influência da antiga União Soviética, compromisso que foi sistematicamente desrespeitado nos anos seguintes. Com atuais 32 membros, a aliança continua a se expandir, causando instabilidade no contexto da segurança nacional em diversas regiões, inclusive com invasões como aconteceu na antiga Iugoslávia. Em coletiva a repórteres, nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as relações entre a Rússia e a OTAN estão agora em confronto direto por causa da expansão da aliança em direção às fronteiras com a Rússia. Na verdade, essas relações caíram agora para o nível de confronto direto. O país da OTAN, a aliança em si, já não é algo que está em constante crescimento, mas já está envolvido no conflito em toda a Ucrânia. A OTAN continua o seu movimento em direção às nossas fronteiras, expandindo sua infraestrutura militar em direção às nossas fronteiras, diz Peskov a repórteres. Especialistas analisam qual o propósito da existência da OTAN, quais nações são consideradas inimigas pela aliança e se há algum tratado de segurança coletiva que possa ser usado como contrapeso à organização. Por que a OTAN foi criada? Pergunta. Ricardo Cabral, professor e doutor em geopolítica, explica a ascensão de repúblicas populares soviéticas no leste europeu após a Segunda Guerra Mundial foi considerada uma ameaça por Washington, que passou a incentivar uma paranoia sobre a expansão soviética. E nesse contexto você sai com a doutrina Truman. A doutrina Truman tem o objetivo de reestruturar toda a estrutura de poder norte-americana. Aí vai via a National Security Act, que é de 1947, que cria a CIA, cria o Pentágono, começa a transformar a estrutura governamental norte-americana para uma outra guerra, que eles estão prevendo que será com a União Soviética. Ele acrescenta que a paranoia se alastrou para o continente sul-americano, visto por Washington como um quintal. Em 1947, primeiro eles organizam um quintal, vamos colocar assim, que é aqui as Américas, com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIA, Tratado do Rio de Janeiro, que coloca todo mundo sob guarda-chuva nuclear norte-americano. E mais do que isso, subordina estratégica e militarmente toda a América do Sul aos desígnios norte-americanos. De acordo com o especialista, o próximo alvo foi a Europa, com o lançamento do Plano Marshall em 1948, que tinha como pretexto fomentar a reconstrução da Europa pós-guerra, mas cujo objetivo estratégico era subjugar os países do continente aos desígnios dos norte-americanos. Nesse contexto, o governo americano começou a difundir na Europa um discurso de que o continente está em perigo e que a União Soviética está avançando. Retórica que foi absorvida pelas lideranças europeias, combinando uma reunião entre lideranças políticas europeias e americanas em Bruxelas, que dá origem à OTAN. A partir daí,
partir dali você tem claramente o contexto da Guerra Fria do jeito que nós a conhecemos. Você vê que a resposta do lado oriental da União Soviética só se dará em 1955 com o Pacto de Varsóvia, que vai ser dissolvido em 1991 com a dissolução também da União Soviética. Mas durante esse tempo, de 1949 a 1991, nós tivemos ali, quase em vários momentos, o perigo da eclosão de uma guerra nuclear. Cabral destaca que após o fim da União Soviética, os Estados Unidos passaram a mirar o desmembramento da Rússia, que ele classifica como o último obstáculo para a supremacia norte-americana. Ele afirma que a ideia era dominar o que os especialistas em geopolítica chamam de Heartland, a extensa massa territorial representada geograficamente pela Rússia, extremamente rica, populosa e cheia de recursos naturais e humanos. Foi nesse contexto que o presidente russo Vladimir Putin ascendeu ao poder em 1999, quando foi eleito para o seu primeiro mandato presidencial com o objetivo de organizar a casa. Depois de organizar a casa, ele, Putin, começou o caminho que levou até hoje. Na minha humilde opinião, a Rússia há um protagonismo maior do que as suas capacidades econômicas. Hoje, sem dúvida nenhuma, a Rússia retomou a posição de grande potência. O especialista afirma que a OTAN continuou com um processo de expansão e passou a ser instrumentalizada, principalmente durante a gestão de Barack Obama, na presença dos Estados Unidos, tendo como objetivo contra a Rússia também a China, que Cabral aponta ter ultrapassado as capacidades militares dos Estados Unidos. Para isso, a gestão Obama lançou o chamado Comando do Pacífico dos Estados Unidos, que é a 7ª Esquadra. A OTAN agora está fazendo gestões para incluir Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. Não sei como é que vai ser isso, mas é que eles vão arrumar. Como é que eles vão arrumar? Se vai ter outro nome? Qual a configuração que vai ter? Mas nesse momento tem isso. A OTAN como elemento disseminador de conflitos. Vinícius Modulo Teixeira, professor de Geopolítica da Universidade do Estado do Mato Grosso e coordenador do Laboratório de Desenvolvimento Territorial e Geopolítica, compartilha a opinião de que a OTAN deveria ter sido extinta após o fim da Guerra Fria e aponta que é justamente a continuidade da OTAN que caracteriza os novos conflitos, as novas tensões atualmente em curso no mundo. Com isso, ele considera que a organização é mais protagonista de discussões e desgastes entre outros países do que a mantenedora da paz. Para dentro do seu escopo, dos seus países que são aliados, ela certamente auxilia, facilita na manutenção da paz. Mas, fora dele, para as fronteiras da OTAN, ela acaba se tornando um agente provocador. E isso acaba tendo, então, uma condição de atrito, principalmente com a Rússia e países do entorno. Teixeira afirma que a perspectiva de um confronto entre a Rússia e a OTAN é vista como uma possibilidade nos próximos anos, diante do acirramento da tensão entre os lados. Ele acrescenta, ainda que o recente comunicado da China, afirmando que se colocaria ao lado de Moscou em um conflito entre a Rússia e a OTAN, serviu como um bom recado para mostrar como o mundo está separado e está em blocos diferentes. Mas é também uma declaração que faz pressão para que a OTAN não entre efetivamente dentro da guerra ucraniana, com soldados com mais armamentos, que já é uma provocação para os russos de maneira tendenciosa de fazer a guerra pender para o lado ucraniano. Então a China, ao tentar balancear essa possibilidade, se posiciona de maneira declarada e ativa no conflito, afirma o especialista. Teixeira acrescenta que um conflito entre a OTAN e a Rússia, com o envolvimento da China, é o cenário da Terceira Guerra Mundial. Isso escalaria desde as armas táticas até o uso de armas estratégicas. Seria um cenário bastante perigoso. Então a OTAN, ao entrar em um conflito com a Rússia, tem que entender que a China também teria ali as suas cotas quentes, as suas costas quentes, entraria em um conflito em toda a parte do mundo. E é lógico que esse cenário é o cenário da Terceira Guerra Mundial. Existe algum tratado atual que serve de contrapeso à OTAN? Pergunta. Questionando se há na atualidade algum tratado militar equivalente à OTAN que possa servir de contrapeso à aliança, Teixeira cita a Organização para a Cooperação de Xangai, também conhecido como Pacto de Xangai, criada no mundo pós-Guerra Fria, que inclui a Rússia e a China, por vezes classificada como aliança anti-OTAN. Outro tratado importante, que é um tratado de contenção da OTAN, é o Tratado de Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é a OTSC. A Rússia cria dentro dos seus ex-países da União Soviética esse tratado firmado com Belarus, Cazaquistão e outras repúblicas soviéticas para impedir que a OTAN avance sobre eles também. O especialista acrescenta ainda que considera que o ciclo de expansão da OTAN fechou após a adesão da Finlândia e a Suécia, uma vez que a aliança chegou próximo à fronteira da Rússia. Agora,
Com a chegada da Finlândia e Suécia à OTAN, você tem praticamente um acirramento ali, um fechamento das fronteiras. Os dois lados estão realmente em oposição. Agora, com fronteiras coladas, a chegada da Finlândia acaba colocando ali mais de 1.300 quilômetros de fronteira conjunta. Então você tem um cenário que, para a Finlândia, do meu ponto de vista, é muito mais arriscado agora ser parte da OTAN do que anteriormente, estando neutra. Não havia uma ameaça clara, definida antes. Agora, sendo parte da OTAN, logicamente, ela se torna alvo preferencial no cenário de conflito. A assinatura da lei de mobilização indica que Zelensky está desesperado, diz analista. Vladimir Zelensky sancionou novas medidas legais de mobilização no dia 2 de abril, reduzindo a idade de recrutamento e autorizando a criação de um banco de dados eletrônico de homens em idade militar, uma medida considerada muito impopular na Ucrânia. O novo projeto de lei altera a idade de recrutamento da Ucrânia de 27 para 25 anos. Abole a classificação de aptidão limitada para recrutas e obriga aqueles que foram considerados pouco aptos para o serviço militar a submeterem novamente a um exame médico no prazo de 9 meses. Ao abrigo da nova lei, o Ministério da Defesa do país também vai receber dados sobre ucranianos responsáveis pelo serviço militar sem o seu consentimento, como parte de uma vasta base de dados eletrônicos. As medidas são muito impopulares entre os ucranianos e o momento da decisão de Zelensky de assinar a lei é notável. De acordo com Alexander Dudchak, pesquisador líder do Instituto de País da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), especialista do movimento Outra Ucrânia, Zelensky teve motivos para atrasar a assinatura das alterações à lei sobre mobilização e serviço militar e assim por diante. Ele assinou vários desses projetos de uma só vez, disse Dudchak. Por que agora? Pergunta. Porque é difícil adiar ainda mais. A senadora dos Estados Unidos, Lindsey Graham, a visitou e disse que não há tempo para esperar e que Kiev deveria enviar ainda mais pessoas para o triturador. No mês passado, Graham visitou Kiev para discutir a prestação de ajuda e instou Zelensky a ampliar o campo de mobilização e apresentar as exigências do Ocidente. Mesmo reduzir a idade de recrutamento para 25 anos não é o limite, e a Ucrânia deve reduzi-la ainda mais, de acordo com o Ocidente. Mas, em geral, quase todas as exigências do Ocidente foram satisfeitas, continuou Dudchak. Além disso, a liderança ucraniana manifestou planos para introduzir em 2025 o treino militar universal para homens e mulheres que tenham recebido educação médica a partir dos 25 anos de idade. A base de dados eletrônicos de potenciais recrutas ucranianos autorizada por Zelensky criaria nada menos que um retrato digital de um potencial combatente. Continuou Dudchak. Segundo o interlocutor, o novo banco de dados permitirá ao Ministério da Defesa rastrear um indivíduo por meio de câmeras. Será coletada uma base de dados mostrando quantas pessoas ficariam no território da Ucrânia, explicou o pesquisador. A julgar pelo censo da população masculina, pode-se imaginar qual é o potencial de mobilização das Forças Armadas da Ucrânia e quantas pessoas permanecem no território da Ucrânia. Depois disso, alguns fatos desagradáveis para Zelensky poderão surgir. Embora ele diga a todos que há mais de 31 milhões de pessoas no território sob seu controle, na realidade, o número é de cerca de 18 milhões a 19 milhões. É preciso ter em mente que Zelensky pede dinheiro ao Ocidente, citando a cifra de 30 milhões de dólares, observou Dudchak. A questão é para onde vai o dinheiro ocidental, salientou, sugerindo que aqueles que fornecem fundos poderiam estar bem cientes destas disparidades e se beneficiar. Juntamente com o presidente ucraniano do alegado esquema de corrupção, Dudchak descartou a possibilidade de Zelensky e o seu novo comandante-chefe conseguirem reunir uma força militar considerável com a ajuda da nova legislação. No total, há cerca de 3,5 milhões de pessoas na Ucrânia que podem ser mobilizadas. Mas isso não significa que isso possa ser feito, disse o especialista, acrescentando que recrutar até 500 mil pessoas não é realista. Aparentemente, Kiev compreende isso, mas recentemente
O comandante-chefe ucraniano Alexander Syrskyi afirmou que a Ucrânia pode cumprir as suas tarefas militares com um contingente menor. Ele provavelmente disse isso porque espera que a presença de militares estrangeiros aumente, assumiu Dudchak. O regime de Kiev nocauteou a maior parte da população. Aqueles que conseguiram sair deixaram o país. A taxa de natalidade caiu para 0,7. Isso significa, em essência, que o Estado foi destruído e não pode ser restaurado. Funcionará enquanto houver necessidade do projeto da Ucrânia, será apoiado. A Ucrânia receberá dinheiro e armas, mas o potencial de mobilização é extremamente baixo. No entanto, não se deve esperar uma revolta em massa na Ucrânia após a entrada em vigor da lei, continuou o pesquisador. Segundo ele, mesmo que surjam turbulências, incluindo um potencial golpe militar, isso significaria que a agitação seria iniciada e dirigida de fora da Ucrânia. Esta potencial revolta será orquestrada pelos serviços de inteligência britânicos ou norte-americanos, dependendo das tarefas que serão atribuídas e de quem se beneficiará delas, disse Dudchak. Uma revolta organizada é impossível sem o consentimento de Londres ou Boston. Investimento militar histórico. A Austrália fabricará mais de 100 veículos blindados para a Alemanha. O projeto, que será o maior investimento militar de todos os tempos na Austrália, fornecerá veículos Boxers para o país europeu. A Austrália fabricará mais de 100 veículos blindados para a Alemanha, em um acordo de defesa de $1 bilhão australianos. Cita na terça-feira, 2/4/2024, a emissora neozelandesa News. Os veículos de transporte de armas pesadas Boxer serão construídos pela Rheinmetall Defence Austrália, a subsidiária local da alemã Rheinmetall, em Ipswich, estado de Queensland. Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, destacou o projeto aprovado pelo Parlamento Nacional como sendo o maior acordo de exportação militar da história do país. É planejado que ele gere 600 empregos diretos no estado australiano. Albanese diz que a fabricação dos veículos aumenta a capacidade de soberania da nação e, ao mesmo tempo, reforçou a parceria de segurança do país com a potência europeia. A soberania e a segurança em casa e a segurança no exterior são uma prioridade central do meu governo, disse ele, acrescentando que mais de 100 mil empregos em toda a Austrália são sustentados pelo setor de manufatura do país. Celso Amorim, número 2 do GSI de Lula, vai à Rússia para debater assuntos de segurança. Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, general Ivan de Souza Correia Filho, representará no Brasil em uma reunião sobre assuntos de segurança na Rússia. O segundo nome mais importante do GSI, atrás apenas do ministro-chefe Marcos Antônio Amaro dos Santos, estará na reunião internacional de altos funcionários responsável por questões de segurança em São Petersburgo, entre o dia 20 e 27 de abril, conforme publicou o governo federal. Em outra publicação feita no Diário Oficial da União, foi informado que o assessor para assuntos internacionais do presidente, Celso Amorim, também visitará a cidade, além de Moscou, para encontro com autoridades russas e Berlim, e encontro com autoridades alemãs. Questionado sobre as expectativas para o encontro e quais temas devem ser debatidos, o general Correia Filho afirmou que se trata de um fórum de discussão. Nós vamos lá para colocar a posição brasileira nos assuntos propostos pelo fórum, dentro deles a segurança da informação. Conheça os países do Ocidente envolvidos na guerra por procuração na Ucrânia.
Nas últimas semanas, a OTAN tem discutido abertamente a possibilidade de enviar tropas para lutar na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron foi o primeiro a deixar escapar a informação no final de fevereiro, quando declarou que nada poderia ser descartado. Na época, os líderes europeus afirmaram que tais planos estavam descartados. O chanceler alemão Oliver Scholz chegou a afirmar que a OTAN não tinha intenção de enviar tropas a Kiev. Entretanto, nos 75 adversários da aliança, o consultor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Edward Lutwak, declarou que os Estados-membros do bloco em breve terão que enviar soldados para a Ucrânia ou aceitar uma derrota catastrófica. A declaração foi feita no site de notícias Unheard nesta quinta-feira, 4/4/2024. Os britânicos e os franceses, juntamente com os países nórdicos, já estão se preparando discretamente para enviar tropas, tanto pequenas unidades de elite como pessoal de logística e apoio, que podem permanecer longe do fronte, escreveu ele. Ele acrescentou que as unidades da OTAN também poderiam aliviar os ucranianos atualmente envolvidos na recuperação e reparação de equipamentos danificados e poderiam assumir as partes técnicas do programa de treinamentos existentes para novos recrutas. A presença de pessoal militar da OTAN na Ucrânia já não é segredo há muito tempo. A seguir, a Sputnik apresenta alguns fatos e números que comprovam isso. Nos Estados Unidos, a administração do presidente Joe Biden já forneceu aproximadamente 44,2 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia desde o início de 2022, juntamente com suporte de inteligência. Em novembro de 2022, o Washington anunciou que enviaria especialistas em armas militares para a Ucrânia. A mídia dos Estados Unidos revelou em fevereiro de 2023 que o Pentágono planejava inserir comandos dos Estados Unidos na forma de equipes de controle na Ucrânia. Em abril passado, foi revelado que pelo menos 97 soldados das forças especiais de 5 países da OTAN, incluindo 14 militares dos Estados Unidos, estavam operando na Ucrânia, que uma rede de 12 bases secretas da Agência Central de Inteligência tem operado na Ucrânia desde 2014. Além disso, cerca de 1.100 mercenários dos Estados Unidos se dirigiram para a Ucrânia desde o início do conflito, afirmou o serviço de imprensa do Ministério da Defesa russo em 14 de março de 2024. Até o momento do relatório, 491 deles haviam sido mortos. Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak prometeu 2,5 bilhões de libras esterlinas em financiamento militar para Kiev este ano. Com isso, os gastos com armas de Londres para a Ucrânia passará de 7 bilhões de libras esterlinas desde fevereiro de 2022. Sunak também confirmou que há um pequeno número de pessoal do exército britânico apoiando as forças armadas da Ucrânia. Soldados ucranianos também estão sendo treinados em um acampamento especialmente construído em uma localização secreta no leste da Inglaterra. Mais de 60 mil militares ucranianos receberam treinamento no Reino Unido desde 2014. Disse o secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, em janeiro. Estima-se que 822 mercenários britânicos tenham chegado à Ucrânia desde o início do conflito de 2022, com 360 mortos até meados de março, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Canadá. O Canadá contribuiu para o treinamento de soldados ucranianos por meio de várias iniciativas, como a Operação Unifier, desde 2014. A missão foi transferida da Ucrânia para outros países após fevereiro de 2022. No entanto, o ministro de Defesa Nacional, Bill Blair, sugeriu em entrevista ao Toronto Star que instrutores canadenses podem retornar à Ucrânia sob o recém-assinado Acordo de Segurança entre Ottawa e Kiev, quando as condições permitirem. Além disso, o país já forneceu mais de 800 drones a Kiev no valor de 95 milhões de dólares. Quanto aos mercenários canadenses, foram identificados mais de 1.000, com 422 mortos até meados de 2024. França. A França está se preparando para implementar um contingente de tropas na Ucrânia, sendo que o primeiro escalão incluirá cerca de 2.000 soldados, de acordo com informações recebidas pelo Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia. Quanto aos franceses que já estão na Ucrânia lutando como mercenários, estes sofreram enormes perdas. O Ministério da Defesa da Rússia relata que entre cerca de 356 soldados franceses, 147 foram eliminados. Em 17 de janeiro, as Forças Armadas Russas destruíram um ponto de implantação temporária para combatentes estrangeiros em Kharkov, a maioria dos quais eram mercenários franceses, com cerca de 60 soldados mortos. Polônia. Varsóvia tem sido uma grande apoiadora da Ucrânia, fornecendo ajuda militar e sediando esforços internacionais para treinar as forças do regime de Kiev.
A Polônia tem cerca de 3 mil de seus cidadãos lutando pela Ucrânia. O Ministério da Defesa russo diz que quase 1.500 deles foram mortos. Em 10 de março, o Ministério das Relações Exteriores polonês, Radzislaw Sikorski, revelou que as tropas da OTAN já estavam presentes na Ucrânia, mas não especificou números ou país de origem. Alemanha. A Alemanha, junto com a Polônia, assumiu a maior parte da responsabilidade pelo treinamento das tropas de Kiev. Foi anunciado no ano passado que mais de 10 mil soldados ucranianos foram treinados em mais de 260 módulos de treinamento em sistemas de armas, como o tanque Leopard A1, o veículo de combate de infantaria Marder e o sistema de defesa aérea Patriot ou o obuseiro autopropulsado Panzer 2000 fornecido pelas Bundeswehr. Dos 235 mercenários que deixaram a Alemanha para a Ucrânia, 88 foram eliminados desde então. Romênia. Mercenários do grupo de batalha Romena Getica afirmam ter participado da recente onda de ataques nas regiões fronteiras russas. De cerca de 784 mercenários romenos, 349 foram mortos até março, segundo o Ministério da Defesa russo. Espanha. A Espanha tem sido um dos principais fornecedores de treinamento para os militares ucranianos em seu centro de comando de treinamento em Toledo. A instrução faz parte da missão de assistência militar da União Europeia em apoio à Ucrânia, criada em outubro de 2022. Quanto aos mercenários, dos 149 que viajaram para a Ucrânia, 56 foram mortos até meados de março. Lituânia. Na Lituânia, 1.600 ucranianos foram treinados este ano em 88 programas de curso em um ciclo de treinamento conduzido pela Força Terrestre, Força Aérea e as Forças de Operações Especiais, Polícia Militar, Comando de Logística, Comando de Treinamento de Doutrina e Academia Militar da Lituânia. As autoridades lituanas também estão considerando a possibilidade de enviar tropas lituanas para a Ucrânia para treinar as tropas do país. Dos 147 mercenários que foram para a Ucrânia, 81 foram mortos. Letônia. A Letônia planeja treinar 2 mil soldados de diferentes patentes das Forças Armadas da Ucrânia neste ano, o que será o dobro do ano passado, informou a agência de notícia Leta em 21 de janeiro, citando o Ministério da Defesa. Dos 109 mercenários da Ucrânia, 95 foram mortos desde então. Estônia. A Estônia se juntou à Operação Interflex, liderada pelo Reino Unido, para fornecer treinamento de combate a soldados ucranianos. Segundo o Ministério da Defesa da Estônia, instrutores estonianos treinaram voluntários ucranianos em bases militares do Reino Unido, enquanto coopera com soldados ucranianos sob a missão de treinamento EUMA da União Europeia na Estônia. Finlândia. A Finlândia também tem enviado pessoal de serviço para o Reino Unido para participar de um programa de treinamento para as Forças Armadas Ucranianas. Quanto aos mercenários, os 135 que foram para a Ucrânia, 44 teriam sido mortos, segundo relatos. Dinamarca. Especialistas militares dinamarqueses têm treinado técnicos e pilotos ucranianos na base aérea de Skydestrup, na Dinamarca, para operar os caça F-16 que o regime de Kiev espera receber ainda este ano. Suécia. Moscou está ciente da participação do exército russo em hostilidades. Moscou está ciente da participação do exército sueco em hostilidades ao lado do regime de Kiev, declarou o Ministério das Relações Exteriores russo em 3 de abril. De acordo com o Ministério da Defesa, até 90 mercenários suecos serviram na Ucrânia, dos quais 25 foram mortos. O Ministério da Defesa russo afirmou que em várias ocasiões que o regime de Kiev está usando mercenários estrangeiros como carniça, advertindo que as Forças Armadas russas continuarão a destruí-los em toda a Ucrânia. Quanto aos comentários de Macron, Moscou reiterou que o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia tornaria inevitável um conflito direto entre a Aliança e a Rússia. As palavras de Macron foram rotuladas como inaceitáveis pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Alexander Grushko. Ele apontou em entrevista que tais declarações mostram a disposição de seguir o caminho da escalada em um momento em que o próprio Ocidente está sofrendo uma derrota estratégica no terreno.